Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu vou gravar mais um tutorial de acabamento do bordado e vai ser nesse bordado aqui que eu fiz usando esse bastidor aqui de 20 centímetros, mas eu vou encaixar em um bastidor de 18 centímetros, que é esse outro aqui. Então, olha só. Por que eu usei um bastidor maior para bordar? Porque eu queria ficar com a borda infinita, que é quando encosta essa parte aqui, o finalzinho do bordado, né, a borda dele, quando fica aqui por dentro do bastidor. E a gente não consegue ver o espaço. Então, eu quero que ele fique assim, escondidinho. E quando eu colocar no bastidor, vai esconder um pouco aqui algumas dessas partes bordadas, mas eu não me importo com isso. Eu já bordei assim, sabendo o que ia acontecer. Então, vamos logo começar esse tutorial. E aqui é o seguinte, eu vou fazer o acabamento usando 2 tecidos. E é por isso que eu escolhi fazer com esse bastidor aqui de tarraxa, porque eu acho que prende melhor, mas também é possível fazer no bastidor comum sem tarraxa. Só vai ter um pouquinho mais de dificuldade para encaixar os 2 tecidos, né? Até porque esse tecido aqui, ele é o algodão cru engomado, que é aquele algodão cru, se eu não me engano, ele tem 160 gramas por metro quadrado, se eu não me engano é isso, tá? Então, ele é um pouquinho grossinho assim, e fica pouquinho difícil, né, de passar no bastidor normal, mas não é impossível, tá? Já fiz várias vezes, não é impossível. Eu prefiro, quando eu vou passar no bastidor normal, eu prefiro usar esse aqui, de algodão cru, e outro tecido que seja de um pouquinho mais fininho, né? Pode ser um tricoline, ou então outro tecidinho de algodão mais fino que você conseguir. Tem gente que coloca aqueles tecidinhos de algodão que faz lençol. Então, aquele ali também serve. Então, vamos lá, começar esse tutorial. E eu vou começar fazendo a marcação nesse tecido aqui de baixo, né? No tecido secundário. Eu gosto de fazer assim, para fazer a marcação primeiro. Até mesmo para ficar aqui já o tecido acoplado ao bastidor. Então, vou colocar aqui. E vou encaixar. Ah, ficou um pouquinho amassado aqui, né? Vou esticar esse tecido para ele ficar bem marcado mesmo. Eu quero que ele fique com essa marca do bastidor. Se você quiser fazer isso antes de vir encaixar o bordado aqui no bastidor, é até melhor se você deixar de um dia para o outro, ou se quiser deixar vários dias também, até porque o tecido vai ficando mais marcado. Quanto mais tempo ele passar no bastidor, mais marcado ele irá ficar. E olha só, apesar de ter essa tarraxa, eu nem vou mexer nela agora, tá? Só se precisar mesmo. Então, aqui eu já fiz a marcação. Vou retirar o aro de cima, vou deixar aqui embaixo. E eu não vou mexer nesse aqui, olha só, ele já está marcado. Eu vou deixar aqui. Eu vou vir com o meu bordado e vou colocar. Agora, por que que eu quero esconder essa parte aqui, né? Porque eu tô colocando outro tecido justamente para esconder a parte do avesso. Eu gosto de fazer aqueles avessos perfeitos que fica sem linha passando para um lado para o outro, sem formar nó, nem nada, né? Eu gosto de avesso assim perfeitinho, mas como eu estava gravando o tutorial desse bordado aqui, que eu vou deixar o link aqui nos cards e vou deixar também no final do vídeo e na caixa de descrição, caso você queira assistir. Então, como eu gravei tutorial, acaba acontecendo de eu puxar a linha um pouco mais rápido e formar esses nós. E também, às vezes, eu passo a linha de um lado para o outro, sem me preocupar de fazer o arremate nela antes, para começar a bordar em outro lado, assim. Então, acontece bastante essas falhas aqui, né? Olha essa aqui como foi que ficou. Então, é normal ficar assim quando eu tô gravando tutorial, mas essas sombras aqui, olha só, não vão interferir muito no bordado. Não dá nem para ver, né? Mas, às vezes, tem bordado que você consegue ver as sombras disso aqui na frente, então tem que ter muito cuidado para não acontecer isso, tá ok? Mas aqui, como não tem problema, nesse aqui não ficou aparente, né, aqui na parte da frente, então eu vou deixar assim. E quando fica aparente, a gente pode consertar de outra forma, que eu até já mostrei lá no meu Instagram. Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui. Olha só, lá no Instagram eu já mostrei que quando fica assim, eu gosto de passar cola e pressionar, né, trazer aqui para um lado, que tenha mais bordado. Por exemplo, aqui não tem como eu colocar para nenhum lado, porque aqui é só um tracinho desse lado e só um tracinho aqui desse outro, então não tem como esconder.
Aí o que é que eu costumo fazer? Eu pego a linha preta e vou passando aqui, fazendo como se fosse um ponto pirulito. Eu vou passando aqui a linha e vou enrolando assim, passando aqui por baixo desse ponto que já existe, até enrolar isso aqui completamente e isso aqui ficar bem fininho, escondido aqui. Mas como não está interferindo aqui na frente do bordado, eu não vou fazer isso, não tem problema deixar assim. Então agora que já está o bastidor aqui, e eu vou colocar esse aqui por cima. Eu vou encaixar bem direitinho, com cuidado para não mexer o de baixo, né? E eu quero encaixar aqui onde já está a marcação também. Que eu já tinha feito a marcação nesse bastidor aqui menor, para ver onde vai encaixar. Pronto. E eu quero que fique assim. Se eu fosse usar ainda o bastidor de 20 centímetros, aí dava certo já eu ter feito sem fazer essa segunda marcação aqui nesse bastidor menor. Mas como eu quis trocar por um bastidor menor, então vai ficar assim. Agora eu vou encaixar. Aí pode ser que eu precise afrouxar um pouco aqui a tarraxa. Eu afrouxo um pouco e tento encaixar. Pronto, que deu certo. E agora eu preciso ajustar esses tecidos, porque eles precisam ficar bem esticadinhos, tá? Então deixa bem esticado. E eu vou já te mostrar como é que você faz o teste para saber se ficou bem esticadinho mesmo. Olha só, eu vou puxando aqui com cuidado. Até porque tenha cuidado que se você não puxar de forma delicada, aí o bastidor vai sair. Então vai puxando bem delicadamente. Eu verifico como é que tá a parte de trás. Então olha só como fica bonito quando a gente encaixa dois tecidos, né? Ele esconde essa parte aqui do avesso e não fica os fios correndo o risco de puxar, né? Quando a pessoa for manusear o bordado para colocar na parede, por exemplo. E aqui ficou com esse fiozinho. Era para eu ter prestado atenção nisso, né? Antes de colocar. Mas eu vou quebrar aqui. Pronto, e agora vamos passar para outra parte do acabamento. Se você quiser que o tecido de trás fique mais esticadinho ainda, que eu acho que é melhor fazer isso, você vai segurando aqui o bastidor, apoiando na mesa e puxa essa parte aqui desse tecido secundário e vai ajustando, empurrando o bastidor para baixo e puxando o tecido assim para cima. E depois você faz a mesma coisa com esse outro aqui, com esse outro tecido. Aí cuidado para você não puxar muito o tecido que tá o bordado, que é para não deformar o bordado também, né? Você só quer encaixar aqui para deixar mais retinho. Até porque se você puxar demais, você vai observar que onde tem linhas retas, elas vão ficar curvas, então cuidado para não esticar tanto assim. E aí como é que você vai fazer o teste para saber se está bem esticado? Você vai bater no bordado e ele vai fazer um sonzinho de tambor. Agora o que eu vou fazer aqui, né? Já encaixei os tecidos no bastidor. Agora eu vou cortar essa parte aqui, essa rebarba do tecido secundário. E eu vou tentar deixar um pouco aqui sem encostar nessa parte aqui, né? Eu vou cortar, vai ficar mais ou menos por aqui, pela metade do bastidor, da profundidade. Porque eu vou querer que ele encaixe pra cá, mas sem encostar aqui. Porque muitas vezes a gente encosta o tecido aqui e ele fica fazendo uma pressãozinha assim, olha só. E fica marcando o lado do bastidor, então eu não quero isso. Para não correr esse risco, eu vou colocar o corte mais ou menos por aqui, nessa parte aqui. E aqui eu vou cortar puxando o tecido para cá. Que é para não correr o risco de passar a tesoura aqui na parte do tecido do bordado, né? Para não estragar. Então tem que prestar bastante atenção nessa hora de fazer o corte. Olha só, ficou mais ou menos assim. E eu vou terminar de cortar o resto e vou voltar aqui com ele cortado. Cortei o tecido e eu posso tanto deixar assim e fazer o acabamento aqui com esse outro tecido, né, com o bordado, ou então eu posso colar essa parte aqui no bastidor, do mesmo jeito que a gente faz aquele outro acabamento, né, o acabamento que é apenas colado. Olha só, eu tenho um aqui para mostrar.
Você pode fazer isso aqui, passar a cola de artesanato, né? A cola de silicone, ou então seja lá o que for que você usa para colar. Então você coloca aqui a cola e depois você vem com essa outra parte aqui para fazer o acabamento, que eu vou mostrar agora como eu vou fazer. Olha só, aqui eu tenho duas opções, né? Eu posso cortar essa parte aqui, do mesmo jeito que eu fiz desse outro lado, mas deixando um tecido um pouco maior, né? Mais ou menos dessa largura aqui. E eu manter essa largura e ir cortando aqui um círculo, né? E depois fazer o acabamento em fuxico, que já tem o tutorial aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo. Então, eu posso fazer aqui o fuxico, normalmente, ou então eu posso fazer desse outro jeito aqui que eu quero mostrar pra vocês, porque é o seguinte, esse bordado aqui, eu vou até ajustar aqui a câmera, só um momento. Esse bordado eu fiz no tecido assim, um retângulo, e eu fiz no formato retrato, né? Assim, olha só, na posição retrato. Porque isso aqui eu poderia colocar no moldura. E ia ficar muito lindo isso aqui na moldura. É tanto que o risco, ele tá assim, né? Ele não está super arredondado aqui nas bordas. Então, isso aqui na moldura vai ficar a coisa mais linda. Aí pode ser que um dia seja preciso tirar do bastidor para colocar na moldura. Nunca se sabe quando a pessoa vai querer tirar do bastidor e colocar na moldura, né? Então, eu vou mostrar como fazer para você não passar cola no bordado e não perder. E se um dia você quiser colocar na moldura, para você não perder esse formato aqui que fica tão lindo, né? O tecido sobrando assim. Então eu vou te mostrar sem cortar essas rebarbas e sem passar cola. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar esse tecido de forma que ele não fique formando aqui um negócio fofão, né? Para não ficar encostando aqui no bordado, porque se ficar encostando, pode ser que fique um pouco feio aqui, fique pressionando o tecido. Pode ser que isso não aconteça, porque eu já protegi o bordado com esse tecido secundário. Então, pode ser que dê certo também fazer o fuxico assim, sem cortar o tecido, né, e sem precisar dobrar, só para ele prender assim, e pode ser que nem fique cutucando do outro lado, já que tem essa proteção. Mas eu vou te mostrar uma forma de você fazer que vai ficar um pouquinho melhor. Então, você vai dobrar essa ponta e deixar mais ou menos desse tamanho aqui. E aqui você enrola o outro lado também. Vai fazendo tipo aquela borda de pizza, sabe? Que eles fazem assim, enrolada. E aí você dobra. Aí você já vem aqui com a linha e passa pra cá, fazendo o ponto alinhavo, que é aquele ponto de vai e vem, né? De zigue-zague. E você vai dobrando à medida que você vai passando o ponto para cá. E aí, para facilitar para você, você já vai puxando a linha para o ponto já ficar fazendo esse franzido aqui, que é o fuxico, né? Eu vou até pegar um bordado meu aqui, que eu já fiz. Que é esse bordado aqui. E olha só, eu fiz o acabamento em fuxico. E eu quis fazer assim mesmo, tá? Com o tecido bem pouquinho aqui, a rebarba, porque eu tinha feito esse bordado em um tecido pequeno. Então, eu fiz para aproveitar o tecido, né? E era muito pequeno, não tinha muita sobra. Mas eu acho mais legal ainda quando o tecido vem até aqui, mais ou menos, e sobra só um buraquinho aqui no meio. Para fazer o fuxico, eu vou utilizar essa meada aqui, que é quase da cor do tecido. E eu vou usar a meada inteira, assim, tá? Não vou tirar nenhum fio dela. E eu vou usar também essa agulha de bordado, porque fica mais fácil de encaixar a meada inteira aqui nesse buraquinho, né? No olho da agulha. Mas se você não tiver, usa a agulha que você tem com a quantidade de fios que couber dentro do olho da agulha. E aqui eu fiz um nozinho na ponta da meada e deixei uma perninha solta assim. É como se fosse só um fio na agulha. Então, agora eu vou passar aqui no tecido e eu vou primeiro dar um nó para prender. Aqui eu passo por dentro, olha só. Só para prender mesmo. Pronto. E agora eu vou fazendo o ponto alinhavo. E aqui eu vou dobrando o tecido à medida que eu for precisando. Então, o ponto alinhavo é o quê? É um pra lá e um pra cá. Um pra lá e um pra cá. Aquele pontinho de costura de criança. Então, quando a gente é criança, a gente faz a costura assim, né? Passando um ponto pra lá e um pra cá. Esse é o ponto alinhavo.
E aqui eu vou dobrando o tecido. Vou deixar ele assim. Eu posso fazer assim, olha só. Passar logo 2 uma vez. Eu gosto de já ir ajustando, que é já para facilitar para mim. Aí aqui já tá muito comprido, né? Eu vou precisar dobrar mais. Quando a gente faz assim, com o tecido dobrado, fica um pouquinho mais difícil de puxar. Então é por isso que eu já vou ajustando logo aqui, para facilitar um pouco para mim. Mas quando a gente faz o corte no tecido, e aí vai fazendo ponto alinhavo, fica muito mais fácil e dá até para puxar inteiro somente no final. Pronto, aqui eu vou fazer nele todo e depois eu volto com ele pronto. Finalizei aqui o acabamento em fuxico. E olha só como ficou. Ele fica um pouco grosso assim, né? Um pouco mais, você vê que tá espesso aqui, fica um pouco mais altinho porque o tecido está apenas dobrado aqui. Mas olha só. Dá certinho fazer assim, ó. E essa parte aqui que tá encostando aqui na parte do bordado, eu já vi que não influenciou em nada, tá? Não aparece aqui, olha só, não faz pressão, justamente porque eu coloquei esse tecido secundário para proteger o bordado. Então não tem problema, já fiz o teste aqui, não ficou encostando, não prejudicou o bordado e ficou muito lindo. Eu vou postar lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, clica no link que tá aqui na caixa de descrição para me seguir. E olha só que coisa linda. A paleta de cores, o bordado, só as alunas terão acesso, então eu vou deixar para elas lá no perfil secreto do plano de riscos. Mas olha só como ficou muito fofo, eu amei. E agora tá pronto para pendurar na parede. Se você quiser fazer esse bordado aqui também, já acompanhando, né, o tutorial que tem aqui no canal, é só você clicar no link que está na caixa de descrição e ver como adquirir o risco. Que é possível você adquirir o risco tanto individual, assim, tanto avulso, como também a partir do meu plano de riscos, que tem mais de 100 riscos prontos para baixar e bordar. Então é isso o tutorial de hoje, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E lembra também de ativar o sininho, porque senão pode ser que você nem veja quando eu postar vídeo novo. E com o sininho ativado, você vai saber. Obrigada por assistir, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!